Oi, tô aqui de volta. Esse é o vídeo 4 da série sobre emagrecimento. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre outro tema que é bastante relevante, que é o perfil de bactérias que a gente tem no organismo. A gente tem microbiota no corpo inteiro, mas a mais relevante, a mais estudada e a que talvez influencie mais nesse processo por agora, que é importante a gente entender, é a microbiota do nosso intestino. Microbiota são todos os seres, as bactérias que vivem ali no nosso intestino. E essas bactérias, elas vivem em equilíbrio. Então, a gente tem um equilíbrio entre bactérias boas e bactérias potencialmente patogênicas. E aí eu falo potencialmente porque elas são importantes, elas precisam estar ali, mas na quantidade certa. Então, quando a gente tem algumas bactérias dessas que são consideradas patogênicas no intestino, mas elas estão em equilíbrio com as outras bactérias, isso é ok, é o que a gente espera. A gente espera ter esse equilíbrio entre bactérias boas e ruins dentro do nosso intestino. O problema é quando isso vira um desequilíbrio. E aí a gente tem mais bactérias ruins, ou poucas bactérias boas, ou as duas coisas. Ou um outro tipo de desequilíbrio é quando a gente tem pouca variedade de bactérias, quando pessoas não são expostas a uma variedade suficiente de bactérias, e aí isso também é considerado um desequilíbrio, e esse desequilíbrio a gente chama de disbiose. E aí disbiose é um quadro muito comum e muito frequente hoje em dia. E aí uma coisa que a gente percebe nos estudos é que essa disbiose ela está diretamente associada com o processo inflamatório, que eu citei no vídeo anterior, com resistência à insulina e com quadro de obesidade. Alguns estudos já mostraram que pessoas obesas e pessoas magras têm perfis de bactérias diferentes. E só a partir daí a gente já consegue deduzir que talvez essas bactérias tenham alguma influência, sim, no processo de acúmulo de gordura ou de emagrecimento. E aí é muito interessante a gente observar estudos que trabalham especificamente com esse perfil de bactérias. E a gente pode observar em alguns que foram feitos tanto em humanos como em ratos, como que mudar esse perfil de bactérias pode mudar a resposta no nosso organismo. Então, por exemplo, tem estudos que pegam grupos que têm resistência à insulina, de pessoas resistentes à insulina e de pessoas que não têm resistência à insulina, pessoas magras, saudáveis. Quando pegam as bactérias, transplantam bactérias das pessoas magras saudáveis para as pessoas que têm resistência à insulina, a resistência à insulina melhora. Só de mudar, só de passar bactérias de uma pessoa para outra, sem alterar a alimentação. E aí a gente tem estudos em ratos também, em cobaias, que mostram a mesma coisa. Ou o efeito inverso, por exemplo, que pegam ratos obesos, então induzem obesidade nesses ratos, e pegam ratos magros, e aí transplantam bactérias dos ratos obesos para os magros, e os ratos magros desenvolvem obesidade em pouco tempo, mesmo sem alteração da dieta. Ou seja, eles mantêm exatamente a mesma ingestão alimentar, mas só de ter mudado o perfil de bactérias que esses indivíduos ou que os ratos têm no intestino, isso já muda a resposta final do organismo, se vai ou não acumular mais gordura, se vai ou não gerar uma resposta inflamatória maior. Bom, e aí qual seria então a influência dessas bactérias? O que essas bactérias têm a ver com o nosso metabolismo para gerar essa resposta tão significativa? E aí o que os estudos mostram pra gente basicamente é que bactérias boas, as que a gente considera como probióticas, elas têm a capacidade de produzir alguns componentes, que são chamados ácidos graxos de cadeia curta, e esses componentes têm um efeito muito positivo na nossa saúde, reduzindo a inflamação e aumentando a saciedade. Então, pessoas que produzem mais desses componentes, elas têm menos fome, mais saciedade, mais energia e menos inflamação também. Então, esse é o primeiro aspecto. Já bactérias patogênicas, as bactérias que a gente considera ruins, elas produzem outros componentes e os principais são os lipopolissacarídeos. E esses lipopolissacarídeos, eles têm um efeito contrário, eles aumentam muito a inflamação no nosso organismo. E aí, como eu já falei para vocês, o quanto a inflamação é ruim nesse processo de emagrecimento, o quanto ela prejudica, e pelo fato da obesidade ser uma doença inflamatória, isso gera, de novo, todo esse quadro que dificulta o emagrecimento. Então, ter mais bactérias ruins no intestino, por si só, já é um fator que te predispõe à obesidade, ao acúmulo excessivo de gordura. E aí o fato de ter um desequilíbrio, por exemplo, ter poucas bactérias boas, favorece o crescimento de bactérias ruins. As bactérias boas, se elas estão num número grande, elas impedem que as bactérias ruins proliferem. Por isso que é importante estimular o crescimento dessas bactérias no nosso intestino. E a gente faz isso basicamente alimentando bactérias boas.
E essas bactérias, elas se alimentam de fibras. Por isso que eu insisto tanto, inclusive, nesse hábito de tentar comer mais vegetais, mais hortaliças, mais frutas, porque esses alimentos são muito ricos em fibras. E essas fibras são importantes também, não só pra gente, para dar mais saciedade e tudo, mas para alimentar essas bactérias, que vão modular também a inflamação no nosso corpo. E aí, obviamente, que a nossa microbiota influencia de inúmeras outras formas a nossa saúde, o nosso metabolismo, mas só de ser relevante no processo inflamatório, a gente já sabe que é importante modular a microbiota para ter sucesso nesse processo de emagrecimento. Então, para a gente conseguir manter esse perfil adequado de bactérias no nosso intestino e no nosso organismo, é importante ingerir mais alimentos que nutrem essas bactérias e evitar coisas que matam bactérias boas, como, por exemplo, ingerir muitos aditivos químicos. Então, de novo, mais uma vez, comer coisas químicas, comer produtos alimentícios ultraprocessados, piora o perfil de bactérias. A gente tem associação disso, tem estudos muito claros associando a desbiose, que é esse desequilíbrio de bactérias, com consumo de adoçantes, de emulsificantes, de conservantes, de corantes, de aditivos de uma forma geral, né? Então, diminuir a ingestão de tudo isso tem um efeito muito positivo na modulação da microbiota. Então a gente está de volta no mesmo princípio, né? Que é aumentar a ingestão de comida de verdade, de alimentos que contêm fibras, de alimentos que vão nutrir as bactérias do nosso intestino e diminuir a ingestão de alimentos ultraprocessados, refinados, fast food, tudo isso. E esse é o primeiro passo para a gente começar a melhorar esse perfil de bactérias que a gente tem no intestino. Começar a comer mais comida de verdade e menos produtos alimentícios, certo? Bom, e aí eu não vou entrar em grandes detalhes a respeito de microbiota, porque eu precisaria de um tempo para falar só disso, porque é um tema bastante extenso, mas eu espero que tenha ficado claro, pelo menos, o quão importante é a gente manter um intestino saudável para favorecer o processo de emagrecimento. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre outros aspectos da alimentação, principalmente relacionados à ingestão de nutrientes. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!